Gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos com os nossos calorosos feliz sábado. É sempre um motivo de alegria por podermos estar na casa de Deus. Vou pedir para a equipe de sonoplastia já colocar o PowerPoint, por gentileza, para nós. Enquanto isso, nós lá da igreja de colégio, nós temos uma frase que ela é bem propícia para este momento. Nós falamos assim, ó, lugar dos filhos de Deus, aí vocês repetem, é na casa de Deus, certo? Vamos lá. Lugar dos filhos de Deus? É na casa de Deus. Porque aqui existem bênçãos especiais para mim e para você. É um privilégio estarmos aqui no sábado de educação. Eu trago um abraço de toda a equipe de colégio, juntamente do meu esposo. Eles não saem entre nós, mas se tivesse, vocês iriam perceber almoço alto, muito bonito. E ele chama a atenção aonde quer que ele esteja, né? A gente não sabe mais o que fazer, que a cada dia ele fica mais bonito. Então vocês iam perceber, mas ele não está entre nós, mas ele deixou um abraço, disse que lá onde ele sai, ele está orando pelo nosso culto, para que Deus seja honrado e glorificado nessa manhã. Amém? Gostaria de apresentar a vocês a nossa plataforma antes de despedi-la. Aqui está a professora Débora. A professora Débora, ela é a nossa coordenadora pedagógica da Escola Adventista de Nova Iguaçu. Ao seu lado se encontra a professora Unielma, a orientadora educacional. A professora Débora é a advogada dos professores. A professora Unielma é a advogada dos alunos, é mais ou menos assim. Gostaria de convidar a nossa recente secretária da Escola Adventista de Nova Iguaçu, professora Vanusa, né? Hoje ela está conosco. E dois professores também, professora Cléo, professora de Educação Física, e professor Tiago, professor de Música e Matemática. Muito obrigada pela plataforma, vocês podem ficar à vontade. Esse é um sábado especial, um sábado de educação adventista. Vocês não precisam ficar tristes, nós seremos bem sucintos, mas nós gostaríamos de deixar um recado especial com a igreja de Nova Iguaçu. Pode passar. Pode passar. Bom, no último dia 27, na terça-feira passada, eu sempre falo para os nossos funcionários, para os nossos alunos, que Deus é um Deus de mimos, né? Deus, Ele deseja que eu e você sejamos felizes plenamente. E para isso Ele concede algumas bênçãos que nós não explicamos o porquê. E uma delas foi o lançamento da pedra fundamental. Nesta última terça-feira, nós agradecemos o nome de Deus porque grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Nós tivemos o privilégio de terça-feira, às 11h30 da manhã, iniciarmos o lançamento da pedra fundamental. Para todos os nossos amigos que estão aqui hoje, em cada unidade da Escola Adventista espalhada pelo mundo, e é importante citar, nós colocamos esse banner aqui para que você entenda isso. Na verdade, nós estamos presentes em 165 países espalhados pelo mundo. Toda unidade adventista que existe pelo mundo, em seu alicerce tem a Bíblia, juntamente com o livro de educação enterrado. E foi isso que nós fizemos. Nós colocamos a Bíblia, o livro de educação, e ali onde foi enterrado vai ser erguido o primeiro pilar de alicerce do novo Colégio Adventista de Nova Iguaçu. Amém? Então nós fizemos esse lançamento e eu estou acompanhando que Deus também proveu recursos, pastor, para a nossa fachada da igreja, né? Então esse ano Deus realmente tem nos abençoado grandemente. Pode passar. Este ano é um ano muito especial. É um ano muito especial.
Bom, esse é um ano muito especial da Educação Justiça. Nós estamos completando 120 anos. Aí você pode me perguntar, eu lembro quando eu era criança, que quando falavam que ia ser o sábado de educação, eu pensava, poxa, mãe, mas eu vou ouvir sobre educação, mas e os outros não fazem parte do processo de educação? Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você vai perceber que ao longo de 120 anos, Deus tem conduzido essa educação. É por isso, é o motivo de toda a nossa gratidão. Gostaria que colocasse o vídeo que eu deixei separado sobre a história da educação. Bom, esse vídeo ele conta um pouquinho da história da nossa educação, como é que ela nasceu, como ela surgiu. Ficaremos atentos porque nós vamos descobrir como nosso Deus é bom e generoso para conosco. Vamos conseguir? A escola se faz. Mas com tudo isso, quando pensamos em construir escolas, fomos além. Não éramos tão experientes naquela época, mas sabíamos que todas as ideias que tínhamos vinham do coração de Deus. Precisávamos de uma escola que entendesse de linguística e álgebra, mas que principalmente soubesse que a soma de tudo que sabemos subtraindo Deus seria sempre igual a nada. O nosso sonho começou a ganhar forma e rapidamente o que começou na América do Norte logo se espalhou para outros continentes. Nossa escola agora é uma rede e cruzava os oceanos, chegando à América do Sul. Foi na Argentina e no sul do Brasil que a nossa história começou nesse novo lugar. O povo era diferente, a cultura era falar inglês ou alemão. Mas pouco a pouco começamos a construir nossa própria identidade. E não demorou para que as nossas escolas fossem reconhecidas e começassem a se espalhar pelo mapa ao longo de 120 anos, alcançando tanta gente e formando gerações. Qual o segredo da nossa educação? Além de ser completa, com livros, alunos e bons professores, somos uma escola que celebra história. E essa história está dentro do livro mais importante. É dela que tiramos as lições de humildade, os exemplos de amizade, o resultado da realidade, a essência da sabedoria, a soma da coragem, a teoria da fé e a maior prática do amor. É esse livro que ensina aos nossos alunos o exercício mais importante, ser semelhantes a Jesus. E tem sido assim desde o começo dessa história. E assim continuará sendo em todas as novas escolas que viemos construir. Educação adventista na América do Sul. Há 120 anos praticando uma história sonhada no passado, construída no presente e projetada para o futuro. Às vezes nós podemos nos perguntar, né, qual é a abrangência da educação adventista. Hoje eu convidei a Giovana, traga seus pais aqui à frente, por favor. A Giovana é aluna da Escola Adventista de Nova Iguaçu desde o pré-1, desde o ano passado. Hoje ela está com 5 anos e ela é da turma do pré-2. Sejam bem-vindos, nós agradecemos a vocês a presença. Nós gostaríamos que vocês compartilhassem conosco
vocês conheceram a educação adventista? E por que vocês decidiram matricular a Giovana no ano passado? Ele sábado, nós conhecemos a educação adventista através do Teve Novo Tempo e eu me encantei com todo o propósito de ensino da escola. Então, só que quando eu pensei em matricular, ela muito novinha, no maternal ainda não tinha. Então, no ano seguinte, eu consegui matriculá-la e assim, as expectativas que eu tinha, certamente, assim, de melhores, entendeu? A base bíblica, o que eu podia oferecer de melhor para minha filha, tudo que eu pensava de bom, é isso. E você frequentava alguma igreja? Como estava vivendo o seu momento familiar neste momento que você decidiu colocar a Giovana na escola adventista? Não, eu não frequentava a igreja adventista, mas eu tinha em mente que eu queria o melhor para minha filha. Então, foi isso. Você percebeu alguma mudança da Giovana? Ela chegava contando alguma história? Como é que foi esse processo? Sim, ela chegou, ela sempre com novidade, sempre contando uma historinha. E eu passei a observar isso e eu pensei, poxa, daqui a alguns dias ela vai começar a me questionar sobre a forma da nossa família, como nós pensamos assim, sobre o que Deus deseja na nossa vida. E aí nós começamos a refletir sobre isso e isso afetou a nossa família. Hoje nós frequentamos a igreja adventista em Queimados, alguns membros da nossa casa já são batizados e nós hoje estudamos e estamos nos preparando para se batizar. Conhecemos através do Novo Tempo, a colégio adventista. E nós estamos muito satisfeitos com o ensino do colégio, porque, primeiramente, ensina a verdadeira palavra de Deus, que nós não conhecíamos. Conhecíamos o sábado, guardar o sábado, vemos ficar sabendo do sábado através da TV do Tempo, da igreja, que nós começamos a frequentar em Queimados. Então, muita coisa, esses anos todos, várias igrejas nós frequentamos e muitas verdades que não sabíamos. Passamos a saber a partir da TV Novo Tempo, da igreja adventista de Queimados, onde nós participamos dos estudos lá da Escola Sabatina. Então, abriu um campo muito grande para a nossa vida religiosa. E a Giovana também, aqui frequentando o colégio, ela começou a questionar a gente em vários assuntos, e eu acho isso muito importante. Por isso eu estou muito satisfeito com o colégio adventista e com a igreja adventista, onde nós pretendemos nos batizar. Nós não somos batizados ainda, estamos frequentando a escola lá, os estudos, para que possamos nos habilitar para o batismo. Gostaria de agradecer a vocês. E já nosso desejo é que o Senhor abençoe e guarde grandemente a sua família. Saudação. Na verdade, o casal conheceu através do Novo Tempo, procurou uma escola onde pudesse dar um pouco mais de conteúdo. Disso ela existe não só mas a educação adventista para que possamos entender o propósito de Deus aqui na Terra. Eu separei algumas rápidas citações para nós compartilharmos essa manhã. Essas citações, elas falam rapidamente de alguns propósitos. Logo após nós leremos uma passagem
passagem bíblica e veremos o batismo de um dos nossos alunos da Escola Adventista de Nova Iguaçu. Ali está a Giovana. Ali no cantinho a gente distribuiu o livro Grande Esperança. Eu trouxe uma foto para compartilhar. Que na verdade nós temos uma missão, que é salvar o maior número de crianças possíveis. Quando Deus ele colocou no coração de Ellen White o sonho de uma escola onde a Bíblia fosse o centro. Foi aí que nasceu o projeto da Escola Adventista. Pode passar. No mais alto sentido, a obra de educação e da redenção são uma. Deve ser o primeiro esforço do professor e seu constante objetivo auxiliar o estudante a compreender princípios e entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles princípios uma força de diretriz na vida. Pode seguir. Lá em Deuteronômio 6, de 1 a 7, Deus dá um conselho para todos os pais. E esse conselho começa assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares. Deus pede para que inculques na cabeça da criança ao deitar e ao levantar a palavra de Deus. Pode passar. Ellen White, em 1881, quando teve a primeira visão sobre a educação dos filhos da igreja, olha o que ela mencionou. Deus declarou ser desígnio seu possuir um colégio em que o que há? A Bíblia tenha seu devido lugar juntamente na educação da juventude. Pode passar mais um. Pode dar mais um clipe? A obra da educação adventista, ela é uma obra sublime. Não consiste em criar beleza na tela ou esculpi-la no mármore, mas em gravar na alma humana a imagem de quem? Do Criador. Pode passar mais um. Ellen White aponta que enquanto pode parecer que os ensinos da Palavra de Deus não tenham senão pouco efeito sobre a mente e o coração de estudantes. Irmãos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa citação de Ellen White, que está escrita em Testemunhos para a Igreja. Ela diz o seguinte, que por mais que pareça que os ensinos da Bíblia não cheguem aos estudantes, olha o que ela termina. Algumas lições da verdade divina subsistirão na memória, até do mais descuidado. O Espírito Santo regará a semente semeada e ela muitas vezes brotará depois de vários dias e dará fruto para a glória de Deus. Muitas vezes nós questionamos e falamos: nossa, mas será que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que você percebe que na escola ele não se junta com o grupo, será que tem oportunidade para ele? Ellen White diz em Testemunhos Seletos que até mesmo aqueles que parecem que não estão atentos à palavra de Deus, a semente está colocada no seu coração. Em determinado tempo, ela brotará para a glória de Deus. Pode passar. Pode passar mais um desses. Em meio à crise, nós tivemos, desde o ano passado, nós temos ouvido muitos rumores, né? Temos ouvido e temos vivido algumas crises que vêm nos assolando economicamente. E muitos de nós perguntamos no ano passado: poxa, será como vai ser? Muitas escolas fechando, muitas pessoas com dificuldades econômicas, mas para a honra e glória de Deus. Em 2015, 216 escolas particulares no Rio, só no nosso estado, elas fecharam. Mas a educação adventista, ela cresceu 16%, amém? Sabe por quê, irmãos? Tudo que Deus, na Bíblia fala assim, tem um versículo que fala: crede nos seus profetas e prosperareis. Ellen White diz que a educação adventista, ela subsistirá a todas as crises, porque por detrás da educação adventista
existe a mão poderosa de Deus. E Deus tem conduzido o seu povo aqui na América do Sul há 120 anos. Antes de nós darmos a oportunidade ao batismo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14. Versículos 2, e diz o seguinte: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. 4 agora. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Sim, também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e altares de incenso, e houve paz sobre o seu reinado. 8. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército quantos, irmãos? 300.000 de Judá e mais quantos de Benjamim? 280.000, somando 580.000, certo? 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles, contra o exército de quantos? 1 milhão de homens e 300 carros. Queridos, eu gosto muito das histórias do rei de Israel. A história dos reis de Israel me mostra o seguinte: quando o rei adorava o nome de Deus, todo o povo adorava o nome de Deus. Quando o rei ele não adorava o nome de Deus, todo o povo não adorava o nome de Deus. E Asa, ele tem um final da história não muito bom, mas eu quero só pegar o início. Asa, ele foi um rei que aqui a palavra diz, qual foi, lá no versículo 2, dizia que Asa era o quê? Bom e reto perante o Senhor. Ele era um rei diferente. Então a primeira coisa que Asa solicitou é que houvesse uma limpeza, tirassem todos os altares erguidos que não era para Deus. E depois dessa limpeza, ela nos mostra algo importante. Para Deus agir na nossa vida poderosamente, nós precisamos tirar todos os altares, os pecados embutidos em nossa vida. Depois desse momento, um etíope lançou uma guerra contra ele. E esse etíope, ele tinha quase que o dobro do número do exército de Asa. Só que Asa, como educação adventista, quebra todos os protocolos do mundo, porque por detrás de um rei que era reto perante o Senhor, existia o Deus dos exércitos. E olha a oração que foi feita por Asa, capítulo 14, versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, olha a oração: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer no batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E a resposta de Deus foi o seguinte: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Numa guerra onde os etíopes prevaleceriam, mas a confiança de Asa era tão grande porque ele tinha uma missão, a missão de guiar o povo aos pés de Jesus. Queridos, muitos de vocês podem pensar assim: poxa, mas eu não tenho filho, eu não sou pai, eu não sou mãe. Mas eu gostaria de hoje que você refletisse como Deus é bom, pois há 120 anos Deus tem usado homens e mulheres falhos na educação adventista para conduzir famílias aos pés de Jesus. Muitas famílias presentes hoje na igreja não entrariam na nossa igreja se não fosse por conta das nossas escolas. E biblicamente, profeticamente, nos últimos dias, as escolas adventistas
adventistas, elas são as primeiras, serão as primeiras a fechar antes da volta de Jesus. Porque no momento em que os nossos professores, a nossa filosofia não puder ser pregada, nós não precisaremos estar com as portas abertas. Eu vim falar para vocês que o mesmo Deus que esteve com Asa, porque ele era um homem reto, era um homem temente ao Senhor, é o mesmo Deus que está com a educação adventista há 120 anos, quebrando todos os paradigmas da economia da sociedade. Irmãos, 219 escolas fecharam no ano passado e nós crescemos 16%. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem uma missão e um propósito para cada criança que está na escola adventista. Temos hoje 505 para evangelizar. Pode passar mais um que eu quero ler o último. Dizer. Pastor Ayrton Killer disse o seguinte, presta atenção, queridos. Nossas escolas às vezes são rotuladas de não prepararem para o quê? Para o vestibular. Mas o que faltar para o vestibular, os livros completam. Mas o que faltar para a salvação? Nosso maior objetivo não está apenas em preparar para os vestibulares. Nosso grande objetivo, a razão de existirmos, é habilitar essas crianças e famílias ao quê? Queridos, nós vivemos em um mundo que nós não podemos ter segurança mais emprego nenhum. Hoje já se estuda uma possibilidade de não ter mais funcionários públicos do Estado. Porque hoje a nossa segurança está em quê? Em Cristo Jesus. Nós tivemos há poucos meses atrás um empresário que ele descobriu que ele tinha perdido tudo. Passou em jornal, passou na internet. E o desespero dele foi tão grande que ele matou a paulada os 2 filhos dele. Depois ele foi até o quarto dele e esfaqueou sua esposa. E por fim ele se matou e se jogou pela janela. Esse é o mundo que você e que eu vivemos. Mas a palavra diz que as escolas adventistas, elas não têm o objetivo só de conteúdo. Sabe por quê? Porque conteúdo todas as escolas têm. Mas nós preparamos os nossos alunos para eles entenderem que o mesmo Deus que esteve com Asa lutará a favor deles também. E se eles estiverem no Enem, se eles estiverem em algum tipo de vestibular, se eles forem os melhores, porque nós ensinamos nossos alunos a serem os piores, não. Porque ele mais diz que o sucesso humano é um esforço humano aliado com o poder divino, é igual ao sucesso. Se nós formos os melhores, aonde quer que nós estejamos, o nome de Deus será honrado e glorificado. Eu gostaria de compartilhar com vocês o último dizer. Professor, pastor, pode chamar a nossa primeira aluna. E eu gostaria que vocês lessem junto comigo esse último. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. O mesmo Deus que guiou o povo de Israel, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que chamou Moisés para uma missão, é o mesmo Deus a quem eu e você servimos, amém? E Ellen White diz que ao olharmos para trás, esses 120 anos de educação, nada temos a temer, porque nós temos um Deus ao nosso lado. Se alguém perguntar, professora, você tem medo da crise? Não tem. Porque em Salmo 20 diz que nós não confiamos em carros e nem cavalos, nós confiamos no nome de Jesus. E é por isso que eu vou convidar o nosso ancião. Ele fará o voto de uma das nossas alunas, que decidiu e escolheu seguir a Jesus. Muito bem, amigos. Boa tarde. Eu queria chamar aqui a Alexandra Vanessa. Cadê a nossa irmã Alexandra? Cadê a nossa irmã Alexandra?
Tá aqui. E também queria que viesse aqui à frente a Mariana. Cadê a Mariana? Vem cá, todas as duas. Vem cá, Mariana. Cadê a irmã Alexandra? Vem cá, contigo. A igreja está em festa, amém? E eu gostaria de chamar, junto com a Mariana, vem cá, irmã Alexandra. Vem cá os pais da Mariana, né? O irmão William e a Beatriz. Vem aqui, vocês duas. Vem cá. Isso, fica perto do papai da mamãe. Vem, William. Irmã Alexandra, eu queria que a senhora combinasse os seus instrutores bíblicos estivessem aqui à frente, para que eles pudessem ter um voto participar juntamente comigo. Cadê os irmãos? A Beth e nosso irmão Eduardo estão aí. Que viessem ter aqui à frente. A Beth está aqui bacana. Fica pertinho, Beth, tá bom? O Eduardo dele está chegando. Amigos, o batismo é uma cerimônia maravilhosa. Eles precisam, então, fazer sua profissão de fé, que é um ato público. Eu vou fazer apenas 3 perguntas para vocês, para a Mariana e para a irmã Alexandra, tá bom? E como um ato público, aquilo que eles acreditam, eles vão responder sim ou não. Eu creio que vai ser sim. Né, Marisa? Vamos lá então. Mariana e irmã Alexandra, vocês aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e desejam viver um relacionamento com Jesus? Sim ou não? Sim. E a igreja diz o que, irmãos? Mariana e Alexandre, aceitam os ensinos bíblicos contidos nas crenças fundamentais da igreja adventista. Se compromete a viver pela graça de Deus e a manter tudo que foi ensinado para vocês? E a igreja diz o que, amigos? Agora vem cá vocês dois pertinho. Só um pouquinho, tá? Vem cá, pertinho. Vocês duas desejam ser batizadas como fé pública de sua fé em Jesus Cristo e ser aceitos na comunidade da igreja adventista do sétimo dia. Deseja apoiar a igreja na sua missão como fiel mentor, mediante sua influência pessoal, dízimos, ofertas, uma vida de alegria, uma vida de servidão, uma vida de trabalho missionário, uma vida de entrega a Cristo? Sim ou não? Fala bem alto, todo mundo ouvindo. E a igreja diz o que, irmãos? Eu gostaria de tomar um voto com todos vocês. A igreja adventista de Nova Iguaçu, vocês recebem a Mariana e a irmã Alexandra como membro da igreja? Escreveu o voto, né? Está vendo aí? Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês na igreja. Vocês dois, meus parabéns mesmo. Eduardo, Deus continue abençoando a igreja de vocês. Agora vamos lá se preparar para o pastor.